Nação, saudações rubro-negras. Lá no ano de 2015, quando o presidente do Flamengo ainda era o Eduardo Bandeira de Mello, ele contratou para ser técnico do Flamengo Muricy Ramalho, campeoníssimo no futebol brasileiro, que antes de vir para o Mengão estava na Europa estudando, se aperfeiçoando e aprendendo a ser o melhor treinador. Quando ele chega no Flamengo, uma das principais coisas que o Muricy Ramalho quis mudar foi a integração das categorias de base com o time principal. Ou seja, ele disse para a diretoria do Flamengo que ele queria que toda a categoria de base do Flamengo, desde o infantil até a categoria de juniores, jogasse no mesmo esquema, jogasse no mesmo estilo do time profissional. Assim como faz muito bem o Barcelona. O Barcelona, desde o sub-8 até o profissional, eles têm a mesma filosofia de trabalho. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Até porque quando um menino sai da categoria de base e chega para o profissional, ele já sabe como o time joga, porque ele aprendeu na base a jogar, se ele é ponta, aberto, se ele é meia, fechado, do jeito que o profissional joga. Daí o técnico Muricy Ramalho deixou o Flamengo, teve um problema de saúde, deu um infarto à beirada do gramado e daí ele se aposentou, não é mais técnico. Tentaram fazer isso no Flamengo, só que depois foi esquecido. Foi engavetado essa maravilhosa ideia. E agora o técnico do Mengão, Jorge Sampaoli, trouxe novamente à tona esse projeto. Ele fez uma reunião e ele disse que quer sim a integração da base com o profissional. Ele já quer que quando o menino da base chegar ao profissional, ele já esteja sabendo como ele vai atuar. Por quê? Porque ele já atua igual ao profissional, porém, jogando no sub-15, ou jogando no sub-17, ou jogando até no sub-11, ou até no sub-20. Essa ideia é linda, essa ideia é maravilhosa, essa ideia é revolucionária para o futebol brasileiro. Na Europa é normal, na Europa é praxe, mas no futebol sul-americano, que troca de treinador um atrás do outro, é fantástica. Mais fantástico ainda é partir do técnico Jorge Sampaoli essa ideia. Sabe por quê? Isto mostra que ele está pensando em longevidade no Mengão. Isso mostra que ele está pensando em ficar muito tempo no Mengão. Isso é bom para ele e, claro, é ótimo para o Flamengo. É só você olhar os treinadores que têm muitos anos nos clubes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O título vem, a hegemonia vem, dá certo a coisa. Então, parabéns, parabéns, parabéns ao técnico Jorge Sampaoli de querer resgatar esse projeto que estava engavetado no Mengão e parabéns para a diretoria do Flamengo que aceitou prontamente e muito em breve já terá essa reunião com todos os treinadores da categoria de base, juntamente com o técnico Jorge Sampaoli. Fala, meus amigos, minhas amigas, Wagner aqui do canal Flamundi. Cheguei daquele jeito já? Não tô chegando, já cheguei. Se inscreve, deixa o teu like, porque eu ainda vou falar muito. Vou falar da viagem do Mengão lá para Bragança Paulista. Vou falar de um zagueiro da Premier League que pode chegar no Mengão. E vou falar também dele, Casagrande, mais conhecido como Walter Casagrande. Dessa força com a gente no teu like, porque eu já vou continuar falando. Eu comecei e não parei e não vou parar. Vou falar do Flamengo que já viajou para Bragança Paulista, claro, com alguns desfalques. Dentre esses, o desfalque principal, Gabigol. Gabigol não viajou, juntamente com Matheus França. Esses dois estão vetados, não jogam amanhã, 21h30, lá no Nabi Abichedi, Campo do Bragantino, Bragança Paulista, mais conhecido o horário como 9h30 da noite. Tem Flamengo e Bragantino. O Gabigol não viajou, deixaram o Gabigol no Rio de Janeiro. O Gabigol vai aprimorar essa forma física, até porque ele veio de uma contusão ali no quadríceps da coxa direita, e o Matheus França sente dores na região pubiana, e esses jogadores serão tratados, recuperados, visando o jogo do próximo domingo contra o Santos, 18h30, mais conhecido como 6h30 da noite, também
em São Paulo, no estado de São Paulo, mas na verdade na cidade de Santos. E claro, visando principalmente o retorno desses jogadores no jogo de quarta-feira contra o Alcas. Esse jogo, meu amigo, contra o Alcas, vale classificação para as oitavas de final da Libertadores. É o jogo do Mengão, é esse Flamengo e Alcas, cara. Tá um negócio meio assim. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar com o Bragantino, vai voltar para o Rio de Janeiro, e muita gente querendo aí que o Flamengo ficasse em Bragança Paulista para não ter esse desgaste e depois só descesse a serra e já jogasse contra o Santos. Mas a boa notícia é que o Bruno Henrique, outro patamar, treinou muito bem e o técnico Jorge Sampaoli testou ele no time titular, aberto, na posição que ele joga como ponta, e também no time titular como centroavante. Então, podemos, quem sabe, ter aí o Bruno Henrique como titular. Eu acredito que aberto pelo lado, ele ainda vai de Everton Cebolinha, ao menos de início. Porém, se o Pedro não tiver condições de jogo, dependendo de como o jogador chegar, vindo lá de Portugal, onde estava servindo a seleção brasileira, o Bruno Henrique pode ser o centroavante do Mengão, cara. Mas a verdade é que o técnico Jorge Sampaoli está muito feliz com o passo a mais que o Bruno Henrique está dando aí na sua carreira, cara, e cada dia mais melhor, recuperado. Vou falar aqui de Walter Casagrande, porque calado é um poeta, e ele disse, abre aspas, o Pedro é injustiçado no time do Flamengo. Todo treinador que chega, sem dúvida, já saca logo do time e coloca Pedro em campo. E Gabigol nunca mexe com ele. Ô Casagrande, eu só trouxe isso aqui para falar para você que está me assistindo, meu telespectador. Eu quero pedir que deixe o like aí e se inscreve no canal se não é inscrito. Gente, não vamos dar ouvido a esse tipo de notícia. É a imprensa bairrista paulista. Eles querem colocar o caos no Flamengo. Querem colocar o Pedro contra o Gabigol, Gabigol contra o Pedro, Pedro contra o Flamengo, Flamengo contra o Pedro. Gente, não vamos cair nessa. Quem foi eleito o rei da América ano passado? O Pedro. Quem foi o artilheiro da Libertadores ano passado? O Pedro. Quem disputou a Copa do Mundo? O Pedro. Quem estava na seleção brasileira agora? O Pedro. Quem foi artilheiro do Mundial de Clubes? O Pedro. Então, gente, não faz sentido. Estão querendo tumultuar o Flamengo. Então, sempre que você vê esse tipo de notícias da imprensa bairrista, paulista, não dá ideia. Não caiam nessa. É isso que eles querem. Instalarem crise dentro do Flamengo. Beleza? Ponto, assunto encerrado. Só falei aqui pra gente ficar ligado. É maldade que estão querendo fazer com o Flamengo, beleza? Vamos mudar de assunto. Você já deixou o teu like, então eu vou falar aqui dele, meu amigo. O colombiano Davinson Chances, 27 anos, zagueiro, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, quando o Atlético Nacional estava voando. Lembra que tinha um berrio e tal? Só que ele tá lá no Tottenham, jogadoraço, Premier League, contrato até ano que vem ainda, mas ele quer voltar para o futebol sul-americano e disse ser um sonho jogar no Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli agradou do nome, a diretoria também, porém o Flamengo não respondeu, até porque zagueiros do Flamengo tem muito, então o Flamengo tem que decidir a vida ainda com o Cleiton, que pode sair, tem que decidir a vida com o Rodrigo Caio, que pode ir para o Cruzeiro, tem que decidir a vida do Pablo, que ia para o Corinthians, agora pode estar indo para o Santos, tem a situação do Davi Luiz, ou seja, zagueiros tem muitos. Então o Flamengo precisa decidir primeiro com os seus zagueiros e depois ainda dar uma esvaziada na folha salarial para conseguir pagar o jogador. Porque por mais que possa querer vir, o salário dele é 1.600.000 lá na Europa. E detalhe, ele tem contrato. Tendo contrato, ele está avaliado em 15 milhões de euros. O Flamengo teria que comprar. E o Flamengo não iria comprar. Oportunidade de mercado deu Mina. Ex-Palmeiras, Premier League, grandão, magrelão. Então, esse tá ali no mercado. Esse eu acho que seria um bom nome do Flamengo. Apesar do que ainda, eu acho que o Mina joga mais do que o Davinson Sanches. E você? O que você acha? Comente, o seu comentário é muito importante. Então, um beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Deixa o teu like. Não se esqueça do principal. Mengão é show. Mas Deus é mais. Tamo junto, galera.